A sua empresa está trabalhando no prejuízo? Você anda no vermelho há muito tempo? Não vê a cor do dinheiro, embora você trabalhe dia e noite sem parar? Se esforce para pagar todos os boletos e a dívida está aumentando? E sequer você está conseguindo tirar o seu salário? Olha, eu já vi muito disso acontecer em muitas empresas. Assim como você, pessoas que ficam desesperadas e não sabem o que elas podem fazer para mudar a situação. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai começar a saber o que deve ser feito para mudar essa situação. Quando que você pode dizer que a sua empresa está no vermelho? Quando ela está no prejuízo, certo? E ela está no prejuízo por quê? Ah, Niva, porque eu não estou vendendo, ou porque o meu preço ele não está adequado. Uma série de fatores podem comprometer a tua lucratividade. O que é preciso que você faça primeiro é identificar o que está gerando essa falta de lucratividade. Nós já conversamos anteriormente, em outros vídeos, os vários fatores que podem gerar essa falta ou essa baixa lucratividade e até mesmo o prejuízo, certo? O que acontece? Algumas vezes você pode estar trabalhando e a sua operação, em detrimento à sua receita, está ali no 0 a 0, ou seja, você chegou no seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele sim é uma ferramenta que você deve viabilizar aí como cálculo na sua empresa para saber se você pelo menos está nesse 0 a 0, ou seja, você não tem lucro, você está tendo uma falta de lucro, mas isso não quer dizer que você está no prejuízo. Você identificando o seu ponto de equilíbrio, ele vai ser sim um número que vai te ajudar a definir algumas metas e a saber também se você atingiu pelo menos esse ponto para não ficar no prejuízo. Se você souber todos esses números, você vai saber identificar e realmente ter certeza se você está no prejuízo. Porque o prejuízo, ele não quer dizer que você não tem o dinheiro hoje para pagar o teu compromisso A, B ou C. Isso a gente chama de fluxo de caixa. Ou seja, a sua empresa ela pode lucrar, mas o seu fluxo de caixa está comprometido. Nilva, mas como é que pode ser isso? Quando você apura o lucro ou o prejuízo dentro da sua operação, você vai fazer o cálculo ali dentro do seu mês e depois dentro do seu ano para saber se aquele mês foi lucrativo ou não. E esse número ele pode até vir de forma positiva. Isso não quer dizer que o seu caixa vai estar positivo, ele pode estar sim negativo por uma questão de fluxo. Mas como pode ser isso? Vou te explicar de uma forma simples. Digamos que você tenha um fornecedor que você tem que pagar no dia 10 e um recebimento que você só vai ter no dia 15. Ou seja, você não vai conseguir pagar esse fornecedor porque você só vai receber no dia 15, certo? Então, você vai pagar esse fornecedor com juros e atraso ou logo a sua operação começou a custar mais caro por conta desses juros que você pagou pelo seu o custo do seu produto, o serviço ou a sua matéria-prima para produção. Logo você conseguindo ajustar o seu fluxo, você pode estar avaliando com seus fornecedores, com os seus clientes também, os melhores prazos de pagamento e de recebimento, para que você consiga fazer com que o seu fluxo funcione da melhor forma possível, para que você tenha o valor recebido realizado na mesma data em que você tem que pagar e honrar com os seus compromissos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar dentro dos seus cálculos se você realmente está tendo prejuízo ou não.
se não é somente uma questão de fluxo de caixa. Quando você diz que você não vê dinheiro aparecendo, também pode ser um reflexo do seu fluxo de caixa, porque ele está entrando e está saindo, mas de forma desordenada. Então, dessa forma, você não vai conseguir ter realmente um espaço de lucratividade. Você vai estar consumindo o seu capital de giro, porque é ele que também vai estar podendo pagar quando você não tem a sua receita. Lembra do nosso exemplo que eu te dei? Você tem um fornecedor para pagar no dia 10 e recebe no dia 15. Logo, se você já tiver consumido o seu capital de giro, você vai pagar esse fornecedor com juros. Agora, se você tiver o seu capital de giro certinho, é ele quem vai pagar esse fornecedor nessa data. E depois você vai repor esse capital de giro, digamos assim, com o recebimento lá no 15º dia. Perfeito? O capital de giro, ele é muito importante, e você também tem que saber fazer o cálculo, saber quanto é esse valor que você precisa para dentro da sua empresa, para que você consiga, da melhor forma possível, organizar o teu fluxo de caixa. Tá vendo só como o fluxo de caixa ele é importante para a empresa? Ele organiza, ele consegue fazer e trazer para você uma previsão do que vai acontecer lá na frente. Ele te dá uma ótica muito clara do que deve ser feito. Então, se você conseguir organizar a tua empresa em termos de prazo de pagamento, prazo de recebimento dentro do seu fluxo de caixa, você com certeza vai ter uma melhoria e vai começar a ver o dinheiro realmente entrando. Salvo aqui a condição de que todas as saídas de caixa, elas têm que ser saídas que são para a empresa. Não é para tirar do caixa para ir comprar pão na padaria, certo? Então, verificando todas essas questões, você vai ter uma rotatividade de valores dentro da sua empresa e você vai começar a literalmente ver o dinheiro, certo? Sendo assim, uma outra questão é a questão do lucro. O capital de giro, ele provém do lucro da empresa. Se você consumir o seu capital de giro, o lucro que a empresa vai estar tendo dentro de um período vai ser revertido em capital de giro para a empresa, certo? Então, você também não vai conseguir fazer retiradas, né, de lucro devido a essa questão do capital de giro, que você tem que saber o quanto realmente você tem que repor dentro do seu fluxo financeiro. Quando você diz que você tem dívidas e que elas vão aumentando, eu entendo por quê. Porque quando o seu fluxo de caixa ele não está preparado e quando você já não tem mais o seu capital de giro, o que você faz? Você recorre a um banco. Alguém que possa te emprestar, te dar uma linha de crédito, aonde você vai poder pegar um valor X para poder repor e honrar com aqueles compromissos. O que você não deve esquecer é que com esse empréstimo ele vai vir a parcela, vai aumentar o seu comprometimento dentro do fluxo de caixa e junto com esse comprometimento existe também juros que você não pagava antes e que você começará a pagar a partir do momento em que você pegar esse empréstimo. Toda vez que você pensar em pegar um empréstimo, um aporte para capital de giro ou para qualquer outra coisa na sua empresa, deve ser muito bem avaliado o quanto isso vai te trazer de retorno. O quanto mais você vai produzir, você vai vender, você vai ganhar de alguma forma dentro da sua empresa que realmente vale a pena você estar aportando esse valor investindo no seu negócio. Você pode dizer, Niva, mas se eu não pegar esse capital de giro, se eu não pegar esse empréstimo, a minha empresa morre, porque eu não vou conseguir pagar as minhas dívidas, porque os meus clientes estão atrasando, porque as minhas dívidas começaram a ficar mais altas pelo fato
de eu não ter dinheiro no dia para pagar. A minha sugestão para você é a seguinte: antes de pegar qualquer empréstimo que vai comprometer ainda mais o teu fluxo de caixa, ou seja, se hoje você deve 10, então quer dizer que com o empréstimo você vai dever 11, 12, 13 por mês. E ainda tem os juros, e esses juros provavelmente são variáveis, porque eles sempre são. O que ocorre? De que forma que você vai fazer isso? Você vai pegar os seus fornecedores, vai conversar com eles e você vai fazer uma renegociação da sua dívida e uma renegociação de prazos. Para quê? Para que você ganhe um fôlego dentro do teu fluxo de caixa, certo? E com esse fôlego, você também reavaliando esses prazos de pagamento, você organiza o seu fluxo de caixa para que você tenha os teus recebíveis no momento certo em que tiverem que ocorrer esses pagamentos. Organizando o fluxo, você vai ter esse dinheiro disponível sem a necessidade de um aporte e de empréstimo que vá pesar ainda mais no passivo da tua empresa, certo? Quanto aos seus clientes, você cobra os inadimplentes, porque o dinheiro é seu, a empresa é sua e a sua empresa foi criada para ter lucratividade. O objetivo da tua empresa é ter lucro, ela não é uma instituição de caridade, certo? Então você sim tem que cobrar esses clientes, de preferência os clientes que devem mais, certo? Para você. Então você tem que fazer essa cobrança para que você também tenha, nem que você tenha que negociar com esse seu cliente, facilitar, mas de alguma forma você receber o seu fluxo de caixa agradece. E você também pode fazer algum tipo de marketing dentro do seu serviço ou do seu produto para que você consiga fazer um caixa rápido. Lembrando que essa é apenas uma estratégia de venda, que ela não deve ser levada ao pé da letra para todas as vendas durante todo o período, e sim num período específico que você determinar para poder fazer um fluxo de caixa em um pulmão até que você consiga se estabilizar dentro dos cálculos do seu fluxo de caixa, que você daí já fez anteriormente, já sabe como é que vai ter que proceder e o quanto você vai ter que repor para que você tenha essa tranquilidade. Tá vendo só quanta coisa você pode fazer para mudar essa situação? Uma outra coisa muito interessante e que aqui vale a pena falar é que muita gente diz que não consegue tirar nem o seu salário, ou seja, isso é perigoso porque o seu negócio ele tem que te pagar, você é um funcionário da sua empresa. Você pode não estar tirando lucro, mas a sua operação ela tem que pagar os funcionários dela, ela tem que pagar todas as pessoas que trabalham dentro da empresa. Isso é inerente à operação. Se você não está conseguindo tirar o seu salário, é porque você não previu. Se você é um MEI, se você é uma empresa ainda bem pequenininha, você não previu dentro da sua operação que o seu salário sim, ele faz parte dessa operação. Então você tem que realmente rever essa condição, colocar o seu salário ali no custo, porque o seu salário não é o lucro é uma outra coisa, tá certo?